Saudações mais uma vez, Thiago Bejar aqui, né, para falar aqui mais um pouquinho sobre o aromaterapia, sobre óleos essenciais, sobre as plantas medicinais. E hoje eu vou trazer para você o que não é aromaterapia. Roda a vinheta. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Thiago Bejar, aromaterapeuta ainda em formação, entusiasta das plantas medicinais, desde o tempo de minha avó, desde o tempo do meu avô, que a gente sempre se tratava com emplastros, com cataplasmas, com tudo que a natureza provinha e a gente raramente usava remédio. Isso se perdeu e hoje a gente está num movimento reverso, que é redescobrindo o poder que a natureza tem, o poder que as plantas têm e como a gente pode, sendo biocompatíveis, se tratar de uma maneira mais natural. Hoje eu vou falar para vocês sobre o que não é aromaterapia, sobre uma pergunta que muita gente me faz sobre a diferença entre aromaterapia, fitoterapia, florais de Bach, né? Vem comigo que eu vou te falar um pouquinho sobre hoje. Uma pergunta muito comum, né, que eu recebo, que as pessoas que estão aqui ao meu redor vêm me perguntando é que diferença tem, né, nesses tratamentos naturais, que diferença tem dentro desse amplo espectro que é as terapias integrativas, né, que a gente hoje, o que mais a gente ouvia falar era a homeopatia, um pouco de fitoterapia, e a aromaterapia hoje está um pouquinho mais em alta, porque a gente está descobrindo ainda mais os benefícios, na verdade não os benefícios, mas as comprovações científicas, né, pelos seus componentes químicos dos óleos essenciais. Uma das primeiras coisas que eu me inteirei, né, ou que eu ouvia falar enquanto meu período juvenil era da homeopatia, né, e eu nunca soube o que era. Eu achava que a homeopatia era a fitoterapia, que era tratamentos feitos com plantas, mas na verdade a homeopatia, criada pelo Dr. Samuel Hahnemann, hoje em dia ela é autorizada como medicina complementar integrativa pela Organização Mundial de Saúde também, né? E ela se baseia em 4 pilares fundamentais dela. Que a primeira é a lei dos semelhantes, né? Que o que é capaz, na verdade, parte daquele princípio de que é como usar o veneno da cobra para curar quem foi picado, né? Então essa é a lei principal, que onde um agente que causa determinada situação numa pessoa saudável, ela vai curar uma pessoa doente, que é, por exemplo, o caso do arsênico, né, que usado em mínimas doses bem diluídas, numa pessoa saudável, num determinado momento, ela causa ansiedade, crise do pânico, falta de ar, às 3 horas da manhã. E se você aplica isso numa pessoa que está lá doente, ela vai curar essa pessoa. Esse é um dos princípios lá da homeopatia. Outra é a experimentação, que, como o próprio nome sugere, o Hahnemann achava que primeiro todos os remédios homeopáticos eles deveriam ser utilizados em pessoas saudáveis antes de utilizar nas pessoas realmente doentes, né? Esses experimentos eles sempre falavam que não precisava ser que não deveriam ser em animais, porque tinham que ser justamente compatíveis para fazer a contraprova lá do efeito, né, da homeopatia. Outra coisa são as doses mínimas, né? Então eles eram muito rebaixados, era muito diluída, uma extração muito mínima desses componentes, o que nesse caso, né, muita gente chega a dizer que a homeopatia é mais um efeito placebo, que o que ele faz mesmo é a gente buscar o próprio corpo, é mais pela crença, né, que você alcança esse benefício. E o último pilar da homeopatia é a questão do remédio único, né? E isso causa divergência até dentro da própria escola homeopata, né? Que eu não quero aqui entrar em detalhes das duas vertentes, da pluralista e da unicista, mas a questão é que eles têm muito mais um trabalho de conhecer o paciente, conversar e aí ir desenvolvendo
o que ele daria de remédio homeopático. Então a lógica da ciência homeopática é utilizar as mesmas substâncias que causam sintomas para depois então tratá-las. Funciona mais ou menos desse jeito. E aí a gente vem para a fitoterapia. Vou falar primeiro do Florais de Bach, antes da fitoterapia, porque ela já emenda com a aromaterapia. Florais de Bach foi desenvolvida pelo Dr. Bach na Alemanha. Uma das coisas que aconteceu, que levou ele para fazer essa pesquisa, foi que ele sendo médico, recebeu a notícia de outro médico de que ele só teria mais ou menos 3 meses de vida, de acordo com a doença que ele tinha lá. E daí ele se isolou, ele foi para o campo, né, foi para uma fazenda e lá ele começou as pesquisas junto com as plantas para poder estender um pouco mais a previsão de vida que ele tinha. E assim sendo, ele prolongou muito mais o tempo de vida dele, ele viveu ainda vários anos. E lá ele começou a desenvolver essa técnica dos florais, que consiste, na verdade, em colocar flores, basicamente flores, né, em uma água de excelente qualidade, água da fonte, de preferência aquela água nova, mineral. Ele deixa as flores nessa água por alguns dias. E segundo os estudos dele, ele acabou criando 38 tipos de florais que auxiliam no tratamento físico-psicológico das pessoas, né? E aí vem os estudos com seus tratamentos. Ela, na verdade, é uma água de flor, né? Florais de Bach, nada menos do que uma água que ficou um tempo lá com as flores imersas. Eu não sei a quantidade, mas o processo é esse, né? Uma água floral. Vale dizer que um floral ele é como eu digo, uma infusão solar. Ele fica no sol, né? Ele é posto no sol e para poder fazer como se fosse um chá solar, pode-se dizer. Não sou muito especialista em florais, mas vou aprender, hein? O Dr. Eduardo foi o primeiro que criou isso, mas além desses ainda tem os florais Saint-Germain, tem florais Alaska, florais que chama, acho que Butch australiano, Pacífico, Califórnia, etc. E aí a gente chega na fitoterapia, que está bem ligada à aromaterapia diretamente. A fitoterapia, nada mais, nada menos, ou tudo mais, tudo menos, tudo isso, são os estudos das plantas, fitoplanta, terapia, né, tratamento através das plantas. E aí o uso dessas suas propriedades das plantas já remonta talvez a quase 60 mil anos, como, não sei se aqui ou aqui, como eu coloco nesse cardzinho aqui, eu começo a falar um pouco da história do uso das plantas medicinais, você pode conferir aqui no vídeo. E remonta mais de 60 mil anos, em um cadáver que foi encontrado no Iraque, a gente encontrou milefólio, né, dentro dos dentes dele, então mascava milefólio, tem as propriedades antivirais, antibactericidas e tal. Como sendo uma das mais antigas práticas terapêuticas, né, a fitoterapia tem sua origem assim documentada talvez há 8.500 anos, talvez um pouco mais, né? Ela era considerada uma medicina alternativa. Hoje ela está cada vez mais sendo aceita dentro do meio científico. Não é sendo aceita, mas ela está sendo mais reafirmada dentro do meio científico, principalmente por ter suas ações comprovadas dos princípios químicos que contém dentro dessas plantas. E hoje em dia, por exemplo, o isolamento desses princípios ativos e dos seus mecanismos farmacológicos hoje é uma das principais prioridades da farmacologia. E aí, dentro da fitoterapia, até que o princípio ativo não é isolado, eles são utilizados de uma maneira como remédios caseiros, né? Que aí vão desde ultradiluições, forma de chás, você pode fazer um cataplasma, enfim, vai aí várias maneiras do uso das plantas do seu estado natural como remédio, né? Entre os lambedores, entre as garrafadas e daí vai. A fitoterapia é diferente do fitoterápico. O fitoterápico, ele é uma preparação farmacêutica que utiliza partes da planta, né, casca, raiz, folha, flor, com efeitos farmacológicos conhecidos.
Já a fitoterapia, ela engloba todas as preparações fitofarmacológicas, todos os medicamentos fitoterápicos e também o uso dos remédios caseiros da fitoterapia de uma maneira mais caseira, assim dizer, né, dentro do todo. Então, tem um pouquinho dessa diferença. E aí a gente chega na parte da aromoterapia, que é onde a gente conseguiu aqui ter o extrato da planta em seu mais fino componente de tratamento, né, de terapêutico. A aromoterapia, ela se utiliza dos óleos essenciais, que são diferentes dos outros processos que eu mencionei aqui antes, né? Os óleos essenciais, eles são um extrato fino da planta, que ele passa por um processo, em sua grande maioria, de hidrodestilação. Então muita gente às vezes acha que dentro das variações da fitoterapia, por exemplo, a banhologia, onde se faz banhos de chá, essa coisa, ou então me pergunta sobre incenso, se incenso faz parte também da aromaterapia. De um modo mais popular, como é que eu falo? De um modo, vamos dizer assim, não tão científico, pode-se dizer que sim. Mas a aromaterapia, ela, em sua essência, é utilizada através dos óleos essenciais, que carregam todas as propriedades químicas da planta de defesa, né, as propriedades terapêuticas da planta. E isso às vezes envolve muitos compostos químicos, né? Alguns estão em maioria de acordo com cada planta, como por exemplo o gerânio, sua maioria é o geraniol, mas ele também contém o citronol, um composto da citronela que afasta mosquitos e tudo mais. Então é importante, queria que aqui você conseguisse pelo menos diferenciar um pouco, né, eu saber que caminhos toma a aromaterapia, diferente da homeopatia, do florais, e a aromaterapia como, né, um refinamento do que era a fitoterapia, fitofarmacologia até então. Bom, esse é o meu contribuição de hoje, eu espero que você tenha gostado, queria te pedir enormemente que deixa aqui aquele teu joinha, aquele legal, isso estimula a gente aqui, isso ajuda o nosso vídeo a ser um pouco mais distribuído. E se tu ficou com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, né? Isso é bem bacana porque eu posso trazer um material mais direcionado e eu já tenho assim um planejamento, mas é muito legal a gente fazer essa troca, né? Eu me sinto muito legal quando alguém faz uma pergunta, quando a gente consegue aqui interagir, né? Pois é isso aí, namastê.